Irmãos, paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Voz Profética SP. O título da mensagem de hoje é: você é o crente águia ou você é o crente urubu? Lembrando que se você é inscrito, deixe o seu like, o seu joinha, e se não é, se inscreva, divulgue e ative o sininho. Dito isso, o tema está em Mateus 24, 28, Mateus 24, 28, que diz assim: porque onde estiverem os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Amém. Irmãos, o versículo fala de abutre, né? E o título eu falo de urubu, mas as duas aves elas são muito semelhantes nas suas características. Primeiro vamos falar das diferenças, né? Algumas características das aves, e depois eu caso isso, eu faço uma analogia com o crente. Em Isaías, irmãos, 40, 31, Deus compara o cristão à águia, quando ele fala assim, mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças com asas de águia. Eu fui fazer um estudo sobre essa mensagem e eu aprendi muita coisa. Uma coisa que eu aprendi que eu não sabia é que as águias, elas conseguem dormir voando, né? É uma coisa muito interessante. Fui em vários sites, fui pesquisar e todos falaram a mesma coisa, que a águia, lógico que ela não dorme uma hora e meia, ela tem sonecas, momentos de sono durante o voo. Naquelas correntes de ar que estão sustentando a águia, elas estão descansando, elas estão economizando energia. Aí você pensa com os seus botões, né? Como que uma águia, a centenas de metros, né? Alguns são até milhares, que elas voam bem alto, conseguem descansar. Conseguem descansar numa situação tão perigosa, né? Porque você está lá no alto e está dormindo. É uma situação perigosa. E aí eu trago isso para a nossa vida. Será que a gente está voando numa altura com Deus que a gente pode dormir? Que a gente pode dormir no Senhor? Será que você não está voando muito baixo, muito raso? Será que você não está indo pouco, né, profundo? Será que Deus não quer você mais profundo no lugar, que nem a própria palavra fala, que não dê mais pé, onde você dependa de Deus? Outra coisa que eu aprendi da águia é que quando vem uma tempestade, ela é diferente dos outros pássaros. Os outros, quando vem a tempestade, eles fogem. A águia não. A águia voa em direção à tempestade. A águia não tem medo. A águia ela não se esconde, ela enfrenta. Ela vai para cima da tempestade. Isso mostra, irmãos, que o animal, a águia, ela tem coragem, ela tem determinação, e quando ela faz isso, ela voa por cima da tempestade, ela enxerga mais coisas, ela vê novos horizontes, porque ela está mais alta do que a tempestade. Quando eu li essa passagem, na hora eu lembrei de 1 Samuel 17, 48, quando a Bíblia fala que estava Davi e Golias para se enfrentarem, e Golias falava um monte de besteira, e ele começou a vir na direção de Davi, e a Bíblia fala que, vou ler para vocês, e sucedeu que, levantando o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate. Olha que interessante, Davi, em vez de fugir, ficar quieto, esperar, igual todo o exército, igual o rei Saul, não. A Bíblia fala que ele levantou e ele foi para cima, ele apressou-se, eu vou enfrentar, né? A águia, ela vai enfrentar a tempestade. Outra coisa que é legal é que a ave não é caçada, a águia não é caçada, ela é uma predadora, ela só caça, ela não é caça ninguém caça uma águia, então ela está assim quase como se fosse o topo da cadeia alimentar da espécie dela. Então, porque ela está muito alta, ela voa alta, ela tem uma visão privilegiada. A águia chega até quase 3.000 metros. Imagina uma águia a 3.000 metros, não sei o que ela consegue enxergar lá na frente. Ela vê tudo lá na frente, ela vê longe. E é assim que tem que ser o crente, olhar longe, olhar o futuro, é a mesma coisa. Vamos trazer isso para a Bíblia. Uma pessoa com visão de águia. 1 Reis 18. 3 anos e meio sem chuva. Elias fala assim, segundo a minha palavra, não vai chover na terra até eu falar. Beleza, 3 anos e meio sem chuva. Aí Deus fala com Elias, fala assim, Elias, se apresenta para Acabe e fala que eu vou dar chuva. E Elias, ele vai, né, e ele ajoelha e põe a cabeça no meio dos dois joelhos na terra e vai orar. E aí ele vai lá para Acabe e ele fala assim ao servo dele, já orei, vai até a montanha e vê se você vê chuva chegando. E a Bíblia fala que o servo vai, volta e fala assim, não tem nada, não vi nada, não tem nuvem nenhuma, não tem nada acontecendo. Então, irmãos, Elias, quando ele fala isso, ele já está vendo a chuva chegando, visão de águia, olhos de águia, lá na frente, lá no futuro. E a Bíblia fala que ele fala, vai de novo, vai de novo, vai de novo. 7 vezes o servo dele foi lá. E aí, na 7ª vez que ele volta, ele fala assim, olha, estou vendo uma pequena nuvem, profeta Elias. Pequena nuvem ali, com o formato ali de uma mão de um homem, né? Mas é pequena.
Sabe o que Elias fala? Vai lá e avisa Acabe para correr, porque se ele não correr, vai vir tanta chuva que vai impedir. E a Bíblia fala que de um momento para o outro, os céus se enegreceram. Muitas nuvens e ventos e veio uma grande chuva. E olha como finaliza essa passagem. E a mão do Senhor estava sobre Elias. Entendeu, irmãos? Quando você tem a visão de águia, quando você vê longe, você crê, Deus ele está com você. Outra coisa que é legal. Alguém de vocês, irmãos, que está vendo a mensagem, que está ouvindo aí, já viu pessoalmente um ninho de águia? Pessoalmente, para falar, olha, eu vi um ninho de águia. Eu duvido que alguém viu. Se um de vocês que está ouvindo a mensagem viu, manda lá no recado, lá no site, no e-mail para eu saber. Sabe por quê? Você não viu e provavelmente não vai ver? Porque a águia constrói um ninho em um lugar que ninguém consegue chegar. É um lugar tão alto que ninguém consegue ver. Ninguém consegue chegar até aquele lugar de uma maneira normal, né? Só se você está indo buscar aquilo. Uma pessoa normal não é igual um ninho de pombo, de passarinho, de pardal. É exatamente isso. E lá é tão alto que ela descansa com tranquilidade, ela dorme, ela tem os seus filhotes, a família, e lá ela está protegida. E a mesma coisa, quando você está em Deus, irmãos, isso tem tudo a ver com a Bíblia. Você está na presença de Deus, Ele te coloca em lugares altos que você pode descansar, que você pode dormir, que você pode ter confiança que você e os seus estão protegidos. Olha o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E a última coisa para terminar a águia aqui, a águia é uma ave legal, ela vive em torno, irmãos, de 70 anos, até 70 anos de idade, mais que muito ser humano, né? 70 anos é muito tempo para um animal, é um bom tempo. Eu não queria nem falar do urubu, mas como eu coloquei o urubu aqui na história, eu vou falar alguma coisa sobre o urubu. O urubu, irmãos, ele é um animal, todo mundo sabe, come carne podre, ele é feio pra caramba. Né? Ele não se interessa por uma caça, uma coisa sadia, um animal vivo, ele quer saber de uma coisa estragada, uma coisa podre, né? Onde tiver o cadáver, é isso que ele vai atrás. Outra coisa, quando ele voa, ele não olha para frente, para o horizonte, para o alto, ele olha só para baixo. Ele quer ver se tem alguma coisa estragada para olhar. Ele não olha avante, ele olha para baixo. Outra coisa, o predador, quando ele é atacado, o urubu, quando ele é atacado por um predador, ele não briga. Sabe o que ele faz? Ele vomita. Então, assim, imagina a situação. O urubu comeu alguma coisa estragada. Já estava estragada, estava lá em decomposição. Imagina como era aquilo. Quando vem um predador para tentar pegar o urubu, ele vomita em cima. Então imagina o odor, o cheiro que é aquilo. E aquilo espanta o predador dele. Então é isso que ele faz. Ele não tem um instinto de briga, de caça, né? O urubu, outra coisa, ele não se mistura. Ele está sempre brigando um com o outro. Se você vê numa caça lá, tem um leão morto, um urso morto, uma gazela morta lá, qualquer animal, um briga com o outro. Porque ele não consegue buscar uma coisa para ele. Então um briga com o outro. E o urubu, ele voa em círculo. Ele não voa para frente, ele voa em círculo. Ele fica esperando onde o vento leva ele. Né? Para finalizar, se você trazer isso para a igreja, né? Tipos de crente urubu. São aqueles, irmãos, que estão em todo lugar. Porque assim, tem uma frase que fala sobre o lobo em pele de cordeiro. Mas também tem urubu em pele de ovelha. Ou então em pele de pombo, sei lá, né? Tem urubu. É aquela pessoa que está dentro da igreja, em vez de estar olhando lá na frente, imaginando o que Deus pode fazer por ele, está ali. Não vê o louvor, não ouve a adoração, não canta, não ouve a mensagem. Está procurando o quê? A fofoca. Está procurando uma intriga, uma desgraça, alguma coisa para falar mal do irmão. Em vez de falar coisas boas que edifiquem, não, você destila o mal pela boca, fala tudo que não presta. Esse tipo de crente olha para baixo, ele está esperando a queda do irmão. É aquele que quando sai alguma coisa, é alguma coisa podre, é podre por dentro. O urubu, ele é a figura do mal, ao contrário da figura da águia. Uma pessoa assim, quando vê, por exemplo, na igreja, esse crente urubu, uma irmãzinha mais gordinha, tá grávida, hein? Ela tá grávida, olha lá, tá grávida. Aí vem o irmão que emagreceu, era mais gordinho, mais cheinho, né? Hoje ele tá magrinho, ele tá doente, quem sabe tá com AIDS. O irmão comprou uma casa, comprou um carro novo. Esse irmão tá roubando, hein? Sei não, hein? Vê uma irmã ali que não tem nada. Isso aí tá em pecado, sabe? Não consegue nada. É esse tipo aí. Então, irmãos, entenda isso. São pessoas que nem o urubu voando em círculos, não saem do lugar. 20, 30 anos na igreja, mesmo cargo. Não é consagrado a nada. E se não traz resultado, não consegue nada, não prospera na vida. Você conhece. Quando você entra numa igreja, com 6, 7 meses, você conhece esse tipo de pessoa. Você vai olhar, a pessoa não tem objetivo, não prospera, fica esperando alguma coisa acontecer para falar mal do outro. Então, vamos avaliar as nossas atitudes para ver quem que a gente tem que parecer. Amém? Vamos fazer uma rápida oração.
Senhor Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por essa palavra. Peço que tu venha, Senhor, nos dar, Senhor, adjetivos como a águia, que venhamos, Senhor, a olhar longe, olhar no horizonte, olhar no futuro, confiando na sua presença e sabendo que o Senhor está conosco. Abençoa tantos quanto ouvir essa mensagem, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative o sininho e evangelize com essa mensagem. Que Deus abençoe você, sua família, Deus abençoe o Brasil e até a próxima, se Jesus não voltar até lá.